Sabe aquela sensação de que sua vida está perfeitamente no lugar? Pois é, eu também sabia. Até o dia em que a florista do meu casamento me ligou, com a voz tremendo, para dizer que meu marido acabou de encomendar rosas vermelhas para outra mulher. E não foram rosas quaisquer. Foram as mesmas que ele me deu no dia em que me pediu em casamento. Naquele momento, percebi que meu casamento perfeito era apenas uma ilusão bem ensaiada. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa, tenho 38 anos e trabalho como arquiteta em São Paulo. Durante 10 anos, acreditei que tinha construído a vida perfeita ao lado de Rafael, meu marido, engenheiro civil de sucesso. Morávamos em um apartamento lindo nos Jardins, tínhamos uma rotina estável e, de fora, parecíamos o casal ideal. Mas a verdade é que eu estava tão ocupada projetando casas para os outros que não percebi que a minha própria estava desmoronando. Foi numa quinta-feira, 22 de junho, por volta das 3 da tarde. Eu estava no escritório, revisando as plantas de um projeto comercial, quando meu celular tocou. Era Beatriz, a dona da floricultura, que fez toda a decoração do nosso casamento em 2013. Beatriz era daquelas pessoas que você nunca esquece. Atenciosa, carinhosa, sempre mandava mensagens em datas especiais. Sua filha, inclusive, tinha feito estágio no meu escritório há 2 anos. Quando atendi, percebi imediatamente que algo estava errado. A voz dela estava embargada, quase sussurrando. Helena, eu não sei como te dizer isso. Meu coração disparou. Pensei em acidente, em doença, em qualquer coisa menos o que ela disse em seguida. O Rafael esteve aqui agora. Ele encomendou 2 dúzias de rosas vermelhas para serem entregues amanhã de manhã em um endereço que não é o de vocês. Ela fez uma pausa e eu podia ouvir sua respiração nervosa. O cartão dizia, para Mariana, obrigado por fazer cada dia valer a pena. E querida, eu conferi o sistema. Ele tem feito pedidos toda segunda a sexta-feira desde março, sempre para a mesma Mariana. Naquele momento, o mundo não parou como dizem nos filmes. O ar-condicionado continuou funcionando, o telefone do escritório continuou tocando, e minha assistente continuou digitando na sala ao lado, mas algo dentro de mim se partiu em pedaços tão pequenos que eu sabia que nunca mais conseguiria juntar. Rosas vermelhas. As mesmas flores que ele me deu quando pediu minha mão em casamento em 2012, num jantar romântico em Campos do Jordão. Nós tínhamos passado o fim de semana em uma pousada charmosa, caminhado pela cidade de mãos dadas, e ele tinha se ajoelhado com um buquê enorme de rosas vermelhas antes de mostrar o anel. Eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Ele parecia tão sincero, tão apaixonado. 10 anos. 10 anos de casamento, construindo uma vida juntos no nosso apartamento de 150 metros quadrados que eu mesma tinha projetado. Participando dos churrascos de família, das viagens anuais para a praia, dos planos de ter filhos que ele sempre adiava dizendo que ainda não era a hora certa. 10 anos em que achei que éramos sólidos, estáveis, talvez até um pouco monótonos, mas sólidos. E Mariana? Ah, Mariana. Mariana Santos, 29 anos, engenheira júnior que trabalhava com Rafael na construtora. Cabelo longo e liso, sempre impecável, postava fotos no Instagram de viagens, restaurantes caros e citações motivacionais sobre viver intensamente e aproveitar cada momento. Mariana, que eu tinha conhecido em 2 festas da empresa e que tinha sido educada demais comigo, com aquele sorriso que agora eu percebia ser falso. Helena, você está aí? Me fala alguma coisa. A voz de Beatriz me trouxe de volta. Eu respirei fundo, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Não era raiva ainda, era algo mais frio, mais calculado. Beatriz, quanto ele pagou por essas rosas? R$ 250. Por quê? Eu te pago 500. Mantém o pedido, mas troca o cartão. Silêncio do outro lado.
Depois, quase sussurrando: trocar para quê? Foi naquele momento que algo clareou na minha cabeça. Veja bem, eu não sou só arquiteta. Sou especialista em criar estruturas que funcionem, em prever problemas antes que eles aconteçam, em planejar cada detalhe. E de repente, eu não era mais a esposa traída chorando no banheiro. Eu era a engenheira dessa destruição controlada. Anota isso, eu disse com a voz firme. Querida Mariana, estas rosas são cortesia de Helena Costa, esposa de 10 anos do homem que as pagou com nosso cartão de crédito conjunto. Obrigada por me lembrar que meus votos de casamento valem menos que o sorriso de uma engenheira júnior. PS. Já acionei meu advogado. Aproveite as flores enquanto pode, porque logo não vai sobrar nada para ele te dar. Com carinho, a esposa que projetou a casa onde ele dorme toda noite. Beatriz ficou em silêncio por uns 5 segundos. Então ela disse, com um tom de admiração: Meu Deus, Helena, você tem certeza? Absoluta. Pode entregar amanhã de manhã? Ele pediu para entregar às 9 no escritório dela. Fica em Pinheiros. Perfeito. Entrega no horário. E Beatriz, obrigada por me contar. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do computador, para as plantas do projeto que estava desenvolvendo. Linhas perfeitas, medidas exatas, cada espaço planejado com precisão. Mas minha própria vida tinha rachaduras que eu me recusava a ver. Então, fiz o que qualquer mulher com diploma universitário e acesso a senhas compartilhadas faria. Abri nosso aplicativo bancário conjunto, aquele que criamos quando nos casamos, para gerenciar as despesas da casa. A senha era simples: Costa 2013, o ano do nosso casamento. Eu sempre tive acesso, só nunca tive motivo para investigar. Até agora. Comecei a analisar os extratos dos últimos 4 meses. E foi como encontrar um roteiro mal escrito de uma novela das 8. 15 de março. R$ 300 no restaurante japonês que eu sempre pedia para irmos juntos, mas ele dizia que estava caro demais. 3 de abril. R$ 580 em uma joalheria no shopping. 20 de maio. R$ 720 em um hotel fazenda em Brotas, aquele que eu tinha mostrado para ele dizendo que queria conhecer, e ele tinha respondido que parecia entediante. A lista continuava: flores, jantares, presentes, hotéis. Tudo pago com nosso dinheiro, nossos sonhos, nossa conta conjunta que eu alimentava religiosamente todo mês com metade do meu salário. E enquanto isso, eu pagava meu próprio material de trabalho, meus cursos de especialização, minhas roupas, porque ele sempre reclamava que precisávamos economizar. Baixei todos os comprovantes, fiz capturas de tela de cada transação suspeita e criei uma pasta no meu computador chamada Projeto Divórcio. Porque se tem uma coisa que aprendi projetando casas, é que toda demolição precisa de um plano detalhado. Rafael chegou em casa às 7h30, como sempre às quintas-feiras, trazendo comida chinesa do nosso restaurante de costume. Ele me deu um beijo no rosto, só no rosto, e disse: Comprei aquele frango xadrez que você gosta, com batata palha extra. Como se ainda estivéssemos vivendo na versão do nosso casamento, onde ele não mandava rosas vermelhas para uma mulher 12 anos mais nova que eu. Obrigada, amor, eu respondi, sorrindo. 10 anos de reuniões com clientes exigentes me ensinaram a manter a compostura enquanto por dentro eu planejava a demolição completa. Jantamos, conversamos sobre o dia. Ele reclamou de um fornecedor que atrasou uma entrega. Eu comentei sobre o projeto comercial que estava desenvolvendo. Normal, cotidiano, a rotina que tínhamos aperfeiçoado durante uma década. Só que eu estava tirando fotos discretas dos extratos bancários no meu celular, salvando tudo na nuvem. Porque Rafael não sabia de uma coisa importante sobre mim. Eu nunca começo uma construção sem ter todos os documentos em ordem, e essa destruição seria minha obra-prima. Naquela noite, depois que ele dormiu, sentei na varanda do apartamento com uma taça de vinho e olhei para a cidade iluminada. São Paulo brilhava lá embaixo, indiferente ao meu drama pessoal. E eu percebi algo importante. A traição não tinha começado com a Mariana.
Tinha começado muito antes, com cada promessa quebrada, cada plano adiado, cada vez que ele escolheu o conforto dele sobre os nossos sonhos. As rosas eram apenas a evidência final de algo que eu me recusava a enxergar. Na sexta-feira de manhã, acordei às 6, antes de Rafael. Ele ainda dormia profundamente, roncando baixinho naquela cama king que compramos em uma promoção há 5 anos. Fiz café, vesti meu melhor conjunto de trabalho, aquele blazer azul marinho que me faz parecer que posso conquistar o mundo, e me maquiei com cuidado. Se eu ia destruir meu casamento, faria isso com elegância. Às 8h45, mandei mensagem para Beatriz. Tudo certo para hoje? Ela respondeu imediatamente. Carregando as rosas na van agora. Isso vai ser histórico. Às 9h, eu estava no meu escritório, mas não conseguia me concentrar em nada. Tinha dado uma tarefa para minha equipe e estava esperando a bomba explodir. 9h15. Meu celular vibrou. Era uma foto de Beatriz. As rosas, lindas e vermelhas, estavam sobre a mesa de Mariana. Eu conseguia ver parte do escritório ao fundo, algumas pessoas trabalhando. 9h17. Ela está abrindo o cartão, está sorrindo, agora lendo. O sorriso sumiu. 9h19. Helena, o rosto dela está vermelho, ela está tremendo. Chamou o Rafael para a sala de reuniões. 9h21. Consigo ouvir vozes alteradas da sala de reuniões. Outros funcionários estão olhando. Alguém tirou foto das flores com o celular. 9h23. Rafael saiu da sala branco como papel. Mariana está chorando. 2 colegas já perguntaram o que aconteceu. 9h26. Meu telefone tocou. Era Rafael. Deixei cair na caixa postal. 9h27. Ele ligou de novo. Caixa postal. 9h30. Mensagem de texto. Helena, precisamos conversar, por favor. Respondi com calma. Conversar sobre o quê? Sobre as rosas que você mandou para sua amante com nosso dinheiro? Sobre os hotéis? Sobre os jantares? Sobre tudo que você escondeu de mim enquanto eu bancava metade das contas da nossa casa? 9h32. Como você descobriu das flores? Beatriz é minha amiga há 10 anos, Rafael. A filha dela trabalhou comigo. São Paulo pode ser enorme, mas é uma cidade pequena quando você é idiota o suficiente para encomendar flores para sua amante da mesma florista que decorou o nosso casamento. 9h34. Posso explicar quando chegar em casa? Não volte para casa. Fale com seu advogado. Eu já falei com o meu. Não era totalmente verdade ainda, mas seria em algumas horas. Liguei para Carolina Mendes às 10 da manhã. Carolina, 45 anos, advogada formada pela USP, especialista em divórcio, mãe de 2 filhos que estudavam comigo na mesma escola quando éramos crianças. Nós tínhamos mantido contato ao longo dos anos, almoçávamos juntas de vez em quando. Ela me devia alguns favores depois que projetei a reforma do escritório dela sem cobrar. Helena Costa, ela atendeu, profissional e calorosa ao mesmo tempo. Que surpresa boa! Como você está? Meu marido está tendo um caso com uma colega de trabalho. Tenho 4 meses de provas documentadas, incluindo o uso indevido da nossa conta conjunta para financiar o relacionamento. Quero o divórcio e quero que seja rápido e eficiente. Silêncio por 2 segundos. Depois, você pode vir ao meu escritório agora? Chego em 30 minutos. O escritório de Carolina ficava em um prédio elegante na Faria Lima. Quando cheguei, ela já tinha café fresco e estava com um bloco de notas na mesa. Sentei e comecei a mostrar tudo. As capturas de tela das transações bancárias, os comprovantes de hotéis, as flores, a cronologia completa que eu havia montado. Ela analisou cada documento com atenção de cirurgiã. Depois de uns 15 minutos, ela olhou para mim e disse: Helena, isso é ouro. Uso de conta conjunta para financiar infidelidade, evidências datadas, comprovantes de gastos excessivos. Você tem um caso fortíssimo. O que eu posso conseguir?
No mínimo metade de tudo que vocês construíram juntos. O apartamento está no nome dos dois? Sim. Você pagou metade? Paguei mais da metade. Eu entrei com 60% da entrada porque ele estava com dívidas na época. Carolina sorriu. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de quem já ganhou a batalha antes dela começar. Então você pode pedir o apartamento. Com essas provas de má conduta financeira, a maioria dos juízes vai ficar do seu lado. Ele terá que te pagar pela parte dele. Ou você fica com tudo e paga a ele, mas com desconto considerável por danos morais. Quanto tempo leva? Depende. Se ele for esperto e aceitar os termos, podemos ter tudo resolvido em 6 meses. Se ele quiser brigar, pode levar anos e vai custar muito mais caro para ele. Quero começar hoje. Então vamos precisar de mais alguns documentos. Certidão de casamento, escritura do apartamento, extratos bancários completos dos últimos 12 meses, comprovante de renda dos dois. Consegue me trazer tudo até segunda? Consigo trazer até amanhã. Carolina pegou sua caneta. Vou preparar a petição inicial. Uma coisa, Helena. Você quer pensão? Pensei por um momento. Não. Eu ganho bem. Não preciso do dinheiro dele. Só quero o que é meu por direito e quero que ele aprenda que ações têm consequências. Ela anotou algo. Perfeito. Quanto menos você pedir além do que é seu direito, mais forte fica seu caso. Você não está sendo gananciosa, está sendo justa. Os juízes gostam disso. Saí do escritório dela, me sentindo estranhamente poderosa. Não era felicidade exatamente. Era mais uma sensação de estar no controle pela primeira vez em meses, talvez anos. Durante o resto do dia, organizei todos os documentos que Carolina tinha pedido. Fui até o cartório, peguei cópias atualizadas de tudo, imprimi extratos bancários, organizei tudo em pastas coloridas como se fosse uma apresentação para cliente. Porque, no fundo, era exatamente isso. Eu estava apresentando o caso da minha nova vida. Rafael me ligou mais umas 6 vezes durante o dia. Todas foram para a caixa postal. Ele mandou mais de 20 mensagens. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Elas seguiam um padrão previsível. Primeiro negação. Não é o que você está pensando. Depois, desespero. Por favor, me deixa explicar. E finalmente raiva. Você não tinha direito de me expor assim. Às 18 horas, ele mandou. Estou indo para casa. Preciso pegar minhas coisas. Respondi. As malas com suas roupas estão na portaria. A senha do apartamento foi trocada. Não tente entrar. Não era verdade ainda, mas seria em 1 hora. Liguei para o síndico, expliquei que estava me divorciando e precisava trocar a senha por segurança. Ele foi extremamente compreensivo. Aparentemente, a esposa dele tinha passado pela mesma situação anos atrás. A senha foi trocada em 20 minutos. Depois, separei as roupas de Rafael, seus produtos de higiene, seus pertences pessoais. Não toquei em nada com raiva ou desespero. Fiz tudo metodicamente, como se estivesse organizando um canteiro de obras. Dobrei cada peça de roupa, coloquei tudo em 2 malas grandes e deixei na portaria com o zelador. Quando Rafael chegou e descobriu que não conseguia entrar, ele me ligou furioso. Dessa vez, eu atendi. Helena, isso é ridículo. Esse apartamento é meu também. Era, eu corrigi calmamente. Mas você abriu mão do direito de estar aqui quando decidiu gastar nosso dinheiro com outra mulher. As malas estão na portaria. Boa sorte. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso e estou fazendo. Se quiser questionar, peça para seu advogado entrar em contato com o meu, Carolina Mendes, do escritório Mendes e Associados. Tenho certeza de que ela vai adorar ver todas as provas que juntei. Desliguei e bloqueei o número dele. Depois me servi de uma taça grande de vinho, sentei no sofá que eu tinha escolhido, no apartamento que eu tinha projetado, e liguei para Beatriz. Preciso te agradecer, eu disse quando ela atendeu. Você mudou minha vida com aquele telefonema. Beatriz riu do outro lado da linha. Eu não podia ficar calada, Helena. Você sempre foi tão gentil comigo, tão atenciosa com a minha filha. Quando vi aquele pedido, fiquei com o coração partido. Como está a situação na empresa deles?
Ah, querida, virou o maior escândalo. A foto das rosas com o cartão está circulando pelos grupos de WhatsApp da construtora. Já tem gente comentando que é antiético um superior se envolver com uma subordinada. A Mariana, coitada, está sendo muito julgada. Eu deveria ter sentido pena, mas não senti. Ela sabia que ele era casado. Verdade. E pelo que ouvi, ela está pensando em pedir demissão. O clima ficou insuportável. Conversamos mais um pouco, e quando desliguei, percebi que não estava triste. Estava cansada, sim, mas também estranhamente aliviada. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente saído dos meus ombros. Passei o fim de semana organizando minha vida. Separei tudo que era de Rafael e coloquei em caixas que deixei no depósito do prédio. Mudei senhas de todas as contas. Liguei para o banco e pedi para dividir a conta conjunta. Metade ficou na conta antiga, metade foi para uma conta nova só minha. Atualizei meu status civil em todos os cadastros. Avisei amigos próximos sobre a situação antes que o boato chegasse até eles de outra forma. As reações foram variadas. Algumas amigas ficaram chocadas. Mas vocês pareciam tão felizes. Outras nem tanto. Eu sempre achei ele meio distante, sabe? E teve uma, minha amiga Juliana, que foi direto ao ponto. Finalmente, eu nunca gostei dele, Helena. Você sempre merecia coisa melhor. No domingo à noite, Carolina me ligou. Terminei a petição inicial. Segunda de manhã, a gente protocola. Só confirma comigo. Você tem certeza? Depois que começar, não tem como voltar atrás facilmente. Tenho absoluta certeza. Ótimo. Às 9 da manhã no fórum. Vista algo profissional, mas não ostensivo. Você quer parecer séria, responsável, alguém que está tomando uma decisão difícil, mas necessária. Segunda-feira amanheceu com um céu limpo, raro para São Paulo. Vesti um vestido cinza discreto, prendi o cabelo em um coque, coloquei uma maquiagem leve. Parecia que eu estava indo para uma reunião de trabalho importante, o que, de certa forma, era verdade. No fórum, Carolina já estava esperando com todos os documentos organizados em pastas. Entramos, protocolamos a petição e em 20 minutos estava feito. Rafael vai ser notificado em 48 horas, Carolina explicou enquanto saíamos. A partir daí, ele tem 15 dias para apresentar uma resposta. Se ele aceitar os termos, podemos agendar uma audiência de conciliação e resolver tudo rápido. Se ele quiser brigar, prepare-se para uns 6 meses de vai e vem. Acha que ele vai aceitar? Ela pensou por um momento. Com as provas que você tem? Se o advogado dele for minimamente competente, vai aconselhar a aceitar. Qualquer coisa diferente disso seria jogar dinheiro fora. Voltei para o escritório e tentei me concentrar no trabalho. Tinha um projeto residencial grande para entregar em 2 semanas e não podia deixar minha vida pessoal atrapalhar. Mas era difícil focar quando a cada hora eu pensava: será que já notificaram ele? O que ele está pensando? Como está reagindo? A resposta veio na terça-feira à tarde. Rafael apareceu no meu escritório. Minha secretária tentou impedi-lo, mas ele passou direto. Entrou na minha sala sem bater, com a cara de quem não dormiu há dias. Precisamos conversar, agora. Olhei para ele, esse homem que eu tinha amado, com quem tinha planejado uma vida inteira, e não senti nada. Nem raiva, nem amor, nem saudade. Apenas um vazio estranho, como se ele fosse um estranho que tinha invadido meu espaço. Não temos nada para conversar, Rafael. Tudo o que precisa ser dito está na petição de divórcio. Helena, pelo amor de Deus, 10 anos de casamento não valem uma conversa? Valiam. Valiam 10 anos de honestidade, de respeito, de fidelidade. Mas você jogou tudo isso fora quando decidiu que a Mariana era mais importante. Foi um erro estúpido que eu me arrependo todos os dias. Eu ri. Aquele som amargo que estava ficando cada vez mais familiar. Você se arrepende de ter feito ou de ter sido pego? Porque, pelo que vi nas contas, você vinha fazendo isso há meses muito feliz da vida. Eu te amo. Sempre te amei. A Mariana foi só um momento de fraqueza.
Um momento de fraqueza que durou 4 meses e custou mais de 15 mil reais? Rafael, pelo amor de Deus, para de me insultar com esses clichês baratos. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava desesperado. O que eu preciso fazer? Me diz o que você quer que eu faça. Assinar os papéis do divórcio. É só isso. Aceitar os termos, dividir tudo de forma justa e seguir com nossas vidas. E o apartamento? Aquele apartamento que a gente construiu juntos? Que eu projetei, que eu decorei, que eu paguei mais da metade. Você pode ficar com sua parte em dinheiro, mas o apartamento fica comigo. E a construtora? Você sabe que metade do meu patrimônio está lá. Eu não quero nada da sua empresa, quero só o que é meu, o apartamento e metade do que construímos juntos durante o casamento. Não estou sendo gananciosa, Rafael. Estou sendo justa. Ele ficou em silêncio, processando. Depois disse, baixo. A Mariana pediu demissão. Ela não aguentou a pressão. Que pena. Minha voz saiu sem emoção nenhuma. E você, está aguentando a pressão? Todo mundo na empresa sabe. Os sócios estão me olhando diferente. Tem cliente perguntando sobre minha situação pessoal. Isso está afetando meus negócios, Helena. Ações têm consequências. Você escolheu trair, escolheu gastar nosso dinheiro com outra mulher, escolheu mentir para mim durante meses. Agora está colhendo o que plantou. Você está sendo cruel. Não, Rafael. Estou sendo honesta pela primeira vez em muito tempo. A mulher cruel teria exposto você nas redes sociais, teria contado para sua família, teria feito um escândalo. Eu só documentei os fatos e protocolei um divórcio. A crueldade foi sua. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez fosse reconhecimento, talvez fosse só derrota. Vou pedir para meu advogado revisar os termos. Se estiver tudo justo, eu assino. Sim, é a decisão mais inteligente que você tomou nos últimos 6 meses. Ele saiu da minha sala sem olhar para trás. Fechei a porta, sentei na minha cadeira e respirei fundo. Minha secretária apareceu segundos depois, preocupada. Você está bem? Quer que eu chame a segurança da próxima vez? Não vai ter próxima vez, mas obrigada, Fernanda. Naquela noite, sentei no meu sofá com uma garrafa de vinho e comecei a pensar no futuro pela primeira vez em semanas. O que eu queria agora? Quem eu seria sem o título de esposa do Rafael? A ideia me assustava e me empolgava ao mesmo tempo. 3 semanas depois, Carolina me ligou com notícias. Recebi a resposta do advogado do Rafael. Ele aceita todos os termos. Quer agendar a audiência de conciliação para a semana que vem. Sério? Sem contestar nada? Nada. Acho que ele percebeu que não tinha como ganhar. Ou então o advogado dele é bom o suficiente para saber quando uma causa está perdida. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Cheguei 15 minutos adiantada, vestindo um terno cinza que me fazia parecer mais advogada que arquiteta. Rafael já estava lá, sentado em um banco do corredor com seu advogado, um homem de uns 50 anos com uma pasta de couro gasta. Entramos na sala juntos, mas evitamos olhar um para o outro. O juiz, um homem de cabelos brancos e ar cansado de quem já viu muitos casamentos terminarem, leu os termos em voz alta. Apartamento fica com a senhora Helena Costa, que pagará ao senhor Rafael Costa a quantia de R$180 mil, referente à parte dele no imóvel, a ser paga em 3 parcelas anuais. Divisão igualitária dos bens móveis, sem pensão alimentícia de nenhuma das partes. Ambos renunciam a qualquer direito sobre a empresa ou atividade profissional do outro. Estão de acordo? Sim, eu disse. Sim, Rafael murmurou. Ótimo, vou homologar o acordo. Vocês terão o divórcio oficializado em aproximadamente 60 dias. Desejo boa sorte a ambos. Foi tudo tão rápido, tão burocrático, tão sem emoção. 10 anos de casamento reduzidos a uma audiência de 20 minutos e alguns papéis assinados. Do lado de fora da sala, Rafael tentou falar comigo pela última vez. Helena, eu só queria dizer que... Não, eu interrompi.
Não tem mais nada para dizer. Acabou, Rafael. A gente seguir em frente agora. Saí do fórum com Carolina, que estava radiante. Foi perfeito. Nem acredito que resolvemos tudo em menos de 2 meses. Você foi incrível, Helena. Eu só documentei tudo direitinho. Foi mais que isso. Você manteve a cabeça fria, não deixou a emoção atrapalhar e conseguiu exatamente o que merecia. Muitas mulheres nessa situação ficam tão abaladas que acabam aceitando termos injustos só para terminar logo. Fomos almoçar para comemorar em um restaurante japonês que eu adorava, aquele mesmo que Rafael dizia ser caro demais. Pedimos sake, sushi de primeira e conversamos sobre tudo menos o divórcio. Foi libertador. Nas semanas seguintes, minha vida começou a tomar uma forma nova. Redecorei o apartamento, troquei móveis, mudei a disposição da sala, pintei as paredes de cores que Rafael odiava. Cada mudança parecia apagar um pouco mais a presença dele, substituindo-a pela minha. Comecei a fazer coisas que tinha deixado de lado durante o casamento. Voltei para as aulas de yoga que abandonei porque Rafael reclamava que eu chegava tarde em casa. Me inscrevi em um curso de design de interiores que sempre quis fazer. Viajei para Gramado com minhas amigas em um fim de semana prolongado, algo que Rafael sempre dizia ser perda de tempo. E descobri algo surpreendente. Eu gostava da minha própria companhia. Gostava de acordar sem ter que negociar o que fazer no fim de semana. Gostava de escolher o que assistir na TV sem ter que ouvir reclamações sobre programas de mulher. Gostava de não ter que justificar onde estava, com quem, fazendo o quê. Minha mãe, claro, ficou arrasada com o divórcio. Ela ligava toda semana perguntando se não tinha jeito de voltar atrás, se eu tinha certeza, se não estava sendo precipitada. Mãe, ele traiu. Gastou nosso dinheiro com outra mulher durante meses. O que mais preciso para ter certeza? É que 10 anos, filha. É muito tempo para jogar fora assim. Eu não joguei nada fora. Ele fez isso. Eu só me recusei a continuar sendo enganada. Com o tempo, até ela aceitou. Especialmente depois que conheceu minha nova versão. Mais leve, mais feliz, mais eu mesma. Beatriz se tornou uma amiga ainda mais próxima. Almoçávamos juntas toda semana e ela sempre tinha alguma fofoca nova sobre o Rafael. Sabe que ele está morando em um apartamento alugado em Moema? Bem menor que o de vocês. Como você sabe disso? A manicure da minha prima trabalha no prédio dele. Ela disse que ele parece sempre cansado, que não fala com ninguém. Eu tentava não sentir satisfação com essas informações, mas seria mentira dizer que não sentia nada. Havia uma justiça poética em tudo aquilo. 3 meses depois da audiência, recebi um e-mail inesperado. Era de uma editora pequena de São Paulo. Eles tinham ouvido falar da minha história por uma amiga em comum e queriam saber se eu tinha interesse em escrever um livro sobre a experiência. Um livro? Perguntei para Carolina quando liguei para contar. Sobre o que exatamente? Sobre como documentar e sair de um casamento ruim de forma inteligente, eu acho. Tipo um guia prático. Helena, isso seria incrível. Você tem todo o passo a passo, todas as provas do que fazer. Marquei uma reunião com a editora. Eles queriam um livro prático, voltado para mulheres que suspeitam de traição, mas não sabem por onde começar. Como juntar provas legalmente, como escolher um bom advogado, como proteger seus bens, como manter a sanidade durante o processo. O título sugerido deles era Arquitetando o Divórcio, um guia prático para mulheres que descobriram a traição. Eu achei perfeito. Passei os próximos 2 meses escrevendo. Todo o processo foi catártico. Revi cada momento, cada decisão, cada sentimento. Organizei tudo em capítulos temáticos, reconhecendo os sinais, documentando as provas, escolhendo o advogado certo, protegendo seu patrimônio, mantendo a sanidade, reconstruindo sua vida. O livro foi lançado 6 meses depois, em uma noite linda de outubro. Fizemos o lançamento em uma livraria charmosa na Vila Madalena.
Compareceram cerca de 80 pessoas, amigas, colegas de trabalho, clientes, familiares e muitas mulheres que eu nunca tinha visto, mas que se identificaram com a história. Uma delas veio falar comigo depois da palestra. "Obrigada", ela disse com os olhos marejados. "Meu marido está tendo um caso e eu não sabia por onde começar. Seu livro me deu forças para tomar as rédeas da situação." Eu abracei ela e disse: "Você é mais forte do que imagina e merece alguém que te valorize." O livro vendeu bem além das expectativas. Em 3 meses, esgotou a primeira edição e a editora pediu uma segunda. Comecei a receber convites para dar palestras em eventos femininos, em universidades, até em escritórios de advocacia, que queriam que eu falasse sobre o aspecto prático da documentação. Foi em uma dessas palestras, 6 meses depois do divórcio, que conheci Daniel. Ele era professor de Direito Civil em uma universidade particular e estava na plateia tomando notas. Depois da palestra, veio conversar comigo. "Seu livro é brilhante. Estou usando como bibliografia complementar no meu curso sobre direito de família." "Sério?" Fiquei genuinamente surpresa. Achei que fosse muito informal para uso acadêmico. É exatamente por isso que funciona. Os alunos precisam entender que por trás de cada processo tem uma pessoa real, com emoções reais. Seu livro humaniza o direito de família de uma forma que os manuais técnicos não conseguem. Conversamos por mais de 1 hora sobre direito, sobre relacionamentos, sobre a complexidade das emoções humanas. Ele era inteligente, articulado, e não tinha aquele ar de superioridade que muitos professores universitários carregam. Quando nos despedimos, ele pediu meu número. "Para discutir possíveis colaborações acadêmicas", ele disse, mas o sorriso dele deixava claro que não era só isso. Levei 3 dias para responder a primeira mensagem dele. Estava assustada. A ideia de me envolver com alguém de novo, de confiar de novo, de me abrir de novo, era aterrorizante. Mas também era tentadora, porque pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha espaço emocional para outra pessoa. Começamos devagar. Cafés ocasionais, almoços de trabalho que se estendiam até o meio da tarde, conversas longas sobre tudo e nada. Daniel era divorciado também, há 3 anos, sem filhos. Foi bem amigável, ele explicou. A gente percebeu que estava junto por hábito, não por amor. Decidimos terminar antes que ficasse tóxico. "Invejo isso", eu admiti. "Meu divórcio foi dramático." "Eu li seu livro, lembra? Sei exatamente como foi dramático, e acho que você lidou com tudo de forma brilhante." "Não me senti brilhante na época. Me senti destruída." "Mas você se reconstruiu. Isso é o que importa." Nosso primeiro beijo aconteceu 3 meses depois do primeiro encontro. Foi depois de um jantar em um restaurante italiano, caminhando pela rua dela, Árvores da Vila Mariana. Ele parou no meio do caminho, olhou para mim e disse: "Posso te beijar?" A diferença era essa. Ele pediu permissão. Respeitou meu espaço, meu tempo, minhas cicatrizes. "Pode", eu disse. E foi bom, diferente. Sem aquela paixão avassaladora do começo com Rafael, mas com algo mais sólido, mais real. Contei para minhas amigas no dia seguinte. A reação foi mista. Algumas ficaram felizes. "Você merece ser feliz de novo." Outras preocupadas. "Mas não é cedo demais? Você só se divorciou há 9 meses." E tinha Juliana sempre direta. "Se você está feliz, foda-se o timing. A vida é agora." Levei Daniel para conhecer minha mãe em um almoço de domingo. Ela ficou desconfiada no começo. Afinal, Rafael tinha sido o genro perfeito até deixar de ser. Mas Daniel conquistou ela com paciência e bom humor. Quando estávamos saindo, ela me puxou para o lado e sussurrou: "Esse é diferente. Eu vejo nos olhos dele." "Diferente como?" "Ele te olha como alguém que te admira, não como alguém que te possui. É importante essa diferença." E ela tinha razão. Rafael sempre foi possessivo. Queria saber onde eu estava, com quem, fazendo o quê.
Ficava irritado quando eu saía com minhas amigas, quando trabalhava até tarde, quando tinha vida própria. Daniel era o oposto. Incentivava minha independência, comemorava minhas conquistas, me dava espaço. 1 ano depois do divórcio, recebi uma mensagem inesperada. Era de Mariana. Helena, sei que provavelmente não quer falar comigo, mas preciso te pedir desculpas. O que fiz foi horrível e não tem justificativa. Não espero que me perdoe, só queria que soubesse que me arrependo todos os dias. Fiquei olhando para a mensagem por uns 5 minutos, sem saber o que responder. Parte de mim queria ignorar, bloquear, fingir que não tinha visto, mas outra parte, a parte que tinha crescido e amadurecido nesse último ano, sabia que responder seria libertador. Mariana, aceito suas desculpas. Não vou dizer que está tudo bem, porque não está. Mas guardo rancor não faz bem para ninguém, especialmente para mim. Espero que você tenha aprendido com isso e seja uma pessoa melhor daqui para frente. Desejo a você paz e crescimento. Ela respondeu quase imediatamente. Obrigada. Isso significa muito. E seu livro, eu li. Me ajudou a entender muita coisa sobre mim mesma, sobre por que fiz o que fiz. Estou fazendo terapia agora. Que bom, terapia ajuda. E foi só isso. Não viramos amigas, não saímos para tomar café, não tivemos um momento de reconciliação hollywoodiano. Mas houve um fechamento, um ponto final que eu não sabia que precisava. Quanto ao Rafael, eu o via ocasionalmente em eventos profissionais. São Paulo é grande, mas o mundo da construção civil é pequeno. Ele sempre acenou de longe, mas nunca tentou se aproximar. Ouvi dizer que estava namorando alguém, uma arquiteta que trabalhava com ele em um projeto. Torci para que ele tivesse aprendido a lição, mas sabia que não era minha responsabilidade. No aniversário de 1 ano do meu divórcio, organizei um jantar com minhas amigas mais próximas. Beatriz, Carolina, Juliana e mais umas 5 mulheres que estiveram comigo durante todo o processo. Um brinde. Beatriz levantou a taça de vinho. A Helena, que transformou a maior merda da vida dela em um livro de sucesso e em um recomeço lindo. A Helena, todas repetiram. E um brinde às mulheres fortes, eu adicionei, que se recusam a aceitar migalhas quando merecem o banquete inteiro. Rimos, choramos um pouco, contamos histórias e ficamos até tarde da noite conversando sobre a vida, sobre homens, sobre sonhos. Quando todas foram embora e eu estava sozinha no meu apartamento, meu, completamente meu, olhei ao redor e senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter tido a força de sair, por ter documentado tudo, por ter lutado pelo que era meu. Gratidão pela Beatriz, que teve coragem de me contar a verdade. Gratidão pela Carolina, que me guiou pelo processo legal. Gratidão pelas minhas amigas, que me seguraram quando eu quis desmoronar. E sim, até uma pequena gratidão pelo Rafael por ter sido tão estúpido a ponto de me libertar de um casamento que já estava morto há muito tempo. A segunda edição do livro veio com um capítulo extra que a editora pediu. A vida depois do divórcio. Escrevi sobre reconstrução, sobre aprender a viver sozinha, sobre a diferença entre solidão e solitude, sobre como é possível se amar de novo sem perder a si mesma no processo. Muitas mulheres têm medo de terminar um relacionamento porque acham que não vão conseguir sobreviver sozinhas, eu escrevi. Mas a verdade é que você já estava sozinha no casamento ruim. A diferença é que agora você está sozinha por escolha, não por abandono. O capítulo ressoou com muitas leitoras. Recebi centenas de mensagens de mulheres contando suas próprias histórias, pedindo conselhos, agradecendo por ter colocado em palavras o que elas sentiam, mas não conseguiam expressar. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher de 52 anos, casada há 28 anos, que tinha acabado de descobrir que o marido tinha uma segunda família em outra cidade. Eu sempre achei que era velha demais para recomeçar, ela escreveu. Mas seu livro me mostrou que nunca é tarde. Entrei com o pedido de divórcio ontem.
Estou com medo, mas também com esperança, respondi. O medo é normal, mas a esperança é mais forte. Você não está recomeçando do zero, está recomeçando com toda a experiência e sabedoria que acumulou nesses 28 anos. E isso vale muito mais do que qualquer relacionamento que te diminua. Comecei a ser convidada para programas de TV, podcasts, entrevistas em revistas. Todo mundo queria saber como eu tinha conseguido dar a volta por cima, de forma tão rápida e eficiente. A verdade é que não foi rápido nem fácil. Teve noites em que chorei sozinha no apartamento. Teve dias em que não quis sair da cama. Teve momentos em que questionei se tinha feito a coisa certa. Mas a diferença é que eu não deixei esses momentos me definirem. Eu os senti, os processei e segui em frente. Porque no final das contas, ninguém ia fazer isso por mim. Meu escritório de arquitetura também cresceu. Com a visibilidade do livro, comecei a receber mais projetos, clientes maiores, oportunidades melhores. Contratei mais 2 arquitetos e uma estagiária. Mudamos para um espaço maior e mais bem localizado. Você está construindo um império, Daniel brincou um dia, visitando o novo escritório. Estou construindo minha independência, eu corrigi. O império é só consequência. Nossa relação continuava avançando no seu próprio ritmo, sem pressa, sem pressão. Depois de 1 ano juntos, ele sugeriu que morássemos juntos. Meu primeiro instinto foi dizer não. A ideia de dividir meu espaço de novo, de abrir mão da minha independência conquistada, me assustava. Não precisa ser agora, ele disse, percebendo minha hesitação. E não precisa ser no seu apartamento. Podemos procurar um lugar novo, neutro, que seja nosso desde o começo. Ou podemos continuar como estamos, não tem pressa. Essa flexibilidade, essa compreensão era o que me fazia amá-lo. Porque sim, eu tinha chegado à conclusão de que o amava. Não com aquela paixão cega e romântica dos 20 e poucos anos, mas com algo mais maduro, mais real. Decidimos procurar um apartamento novo. Levou 6 meses até encontrarmos o lugar perfeito. Um loft espaçoso em Pinheiros, com pé direito alto e muita luz natural. Eu cuidei do projeto de interiores, mas dessa vez consultando Daniel em cada decisão. Era nosso espaço, não meu ou dele. Aluguei meu antigo apartamento, aquele que tinha brigado tanto para manter no divórcio. Parecia a decisão certa. Aquele espaço tinha sido importante para minha cura, mas agora era hora de seguir em frente. Você tem certeza? Minha mãe perguntou quando contei. Você lutou tanto por aquele apartamento. E ele cumpriu seu propósito, me deu segurança quando eu precisava. Mas agora eu não preciso mais provar nada para ninguém, nem para mim mesma. 2 anos depois do divórcio, encontrei Rafael por acaso em uma cafeteria. Ele estava sozinho, mexendo no computador, com cara de cansado. Hesitei por um momento, pensando em simplesmente sair sem que ele me visse, mas algo me fez ir até lá. Oi, Rafael. Ele levantou os olhos, surpreso. Por um segundo, não disse nada. Depois, Helena, como você está? Bem, muito bem, na verdade. E você? Sobrevivendo. O trabalho está puxado. Sentei na cadeira em frente a ele, sem pedir permissão. Podemos conversar? Tipo, de verdade? Ele fechou o computador. Claro. Eu só queria dizer que te perdoei. Não porque você merece perdão, mas porque eu merecia paz. Carregar raiva era muito pesado. Ele pareceu genuinamente tocado. Obrigado. Eu estraguei tudo, Helena. Eu sei disso. Tinha a mulher mais incrível ao meu lado e joguei tudo fora por nada. Por uma fantasia. É isso que casos são. Fantasias que não sobrevivem à realidade. Você parece feliz. Eu sou. Estou com alguém novo. Alguém que me respeita. Escrevi um livro. Meu escritório está crescendo. Minha vida está boa. Li seu livro, ele admitiu. Foi difícil, mas justo. Você não mentiu sobre nada, não exagerou. Só contou a verdade. Era o que eu tinha que fazer. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele disse:
A Mariana casou, mudou-se para o Rio. Eu sei, ela me mandou uma mensagem há uns meses. Nós fizemos as pazes de certa forma. Você é uma pessoa melhor que eu. Não. Só sou uma pessoa que aprendeu que guardar rancor machuca mais a mim do que a quem eu estou com raiva. Nos despedimos de forma cordial, quase amigável. Não viramos amigos, nunca seríamos, mas havia uma paz entre nós que não existia antes. Quando contei para Daniel sobre o encontro, ele perguntou: "Como você se sentiu?" Livre. Pela primeira vez, olhei para ele e não senti nem amor, nem ódio. Só uma lembrança distante de quem eu costumava ser. Isso é cura de verdade. 3 anos depois do divórcio, a editora me procurou para um segundo livro. Queremos que você escreva sobre reconstrução. Não só o processo legal do divórcio, mas o processo emocional de se reconstruir depois. Aceitei na hora. O segundo livro, Reconstruindo-se, a arquitetura da vida depois do divórcio, levou 1 ano para ser escrito. Foi mais difícil que o primeiro porque exigiu uma honestidade brutal sobre minhas falhas, meus medos, minhas inseguranças. Escrevi sobre as noites em que chorei no chuveiro. Sobre a vez em que tive um ataque de pânico no supermercado porque vi um casal rindo juntos e me lembrei do que tinha perdido. Sobre como foi difícil confiar em Daniel no começo, sempre esperando que ele me machucasse também. Sobre aprender a diferença entre estar sozinha e estar bem sozinha. O livro foi lançado em um evento grande, em uma livraria na Avenida Paulista. Compareceram mais de 200 pessoas. No meio da palestra, uma mulher levantou a mão e perguntou: "Como você sabe quando está pronta para amar de novo?" Pensei por um momento antes de responder. Você está pronta quando consegue imaginar sua vida feliz sozinha. Quando um parceiro é um bônus, não uma necessidade. Quando você não está procurando alguém para te completar, mas alguém para compartilhar a vida completa que você já construiu. A mulher limpou as lágrimas. Obrigada. É isso que eu precisava ouvir. Depois do evento, Daniel me esperava lá fora com um buquê de flores. Não eram rosas vermelhas. Eram girassóis, minhas flores favoritas, que ele descobriu em uma conversa casual meses atrás e nunca esqueceu. "Estou tão orgulhoso de você", ele disse, me abraçando. "Você transformou dor em sabedoria e está ajudando tantas pessoas." Eu não fiz sozinha. Você me ajudou a acreditar que era possível amar de novo sem perder a mim mesma. E você me ensinou que amor de verdade não limita, expande. Naquele momento, olhando para ele, para os girassóis, para toda a vida que eu tinha construído depois do colapso, percebi algo fundamental. O divórcio não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido apenas o fim de um capítulo ruim. O resto da história ainda estava sendo escrito, e eu tinha total controle sobre as páginas seguintes. 4 anos depois do divórcio, Beatriz me ligou. "Você não vai acreditar. O Rafael entrou na floricultura hoje." Meu coração nem acelerou. E? Ele encomendou flores para alguém, uma tal de Roberta, ao que parece é a nova namorada. Espero que ele tenha aprendido a tratar melhor essa. Você não quer saber dos detalhes? Não, isso não é mais minha história, Beatriz. É a dele. E era verdade. A vida do Rafael, suas escolhas, seus relacionamentos não me afetavam mais. Eu tinha construído algo completamente novo, completamente meu. Daniel e eu nos casamos 5 anos depois que nos conhecemos. Foi uma cerimônia pequena, íntima, só família e amigos próximos. Nada de grande produção, nada de estresse. Só 2 pessoas que se amavam, prometendo continuar se escolhendo todos os dias. Durante os votos, eu disse: "Você me ensinou que é possível construir algo bonito sobre as ruínas do que foi destruído, que cicatrizes não são fraquezas, são provas de sobrevivência, e que amor de verdade não exige que você seja menos do que é, mas te encoraja a ser mais." Não houve olho seco. Minha mãe chorou. Carolina chorou. Beatriz, que fez as flores do casamento de novo,
Chorou tanto que teve que refazer a maquiagem 3 vezes. Dessa vez, escolhemos girassóis para a decoração. Flores que sempre se voltam para o sol, buscando luz. Parecia apropriado. A festa foi em um sítio lindo em Ibiúna, com comida caseira e muito vinho. Dançamos até tarde, rimos até doer a barriga, e quando o DJ colocou uma música lenta, Daniel me puxou para o meio da pista. Feliz? Ele perguntou, me girando. Mais que feliz, completa. Você já estava completa quando te conheci. Eu só tive a sorte de ser convidado para fazer parte. E essa era a diferença fundamental. Com Rafael, eu sempre senti que precisava provar meu valor, ganhar seu amor, merecer sua atenção. Com Daniel, eu era suficiente exatamente como era. 6 anos depois do divórcio, lancei meu 3º livro, Arquitetando o Amor, Como Construir Relacionamentos Saudáveis Depois da Traição. Foi o mais pessoal dos 3, falando sobre como meu relacionamento com Daniel me ensinou o que amor saudável realmente significa. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, eu escrevi no último capítulo. Tem discussões, desentendimentos, momentos difíceis, mas a diferença é o respeito. Você pode discordar sem desrespeitar. Pode estar chateado sem ser cruel. Pode ter espaço próprio sem sentir que está sendo abandonado. O livro se tornou best-seller em 2 semanas. Recebi mensagens de leitoras dizendo que tinham terminado relacionamentos tóxicos depois de ler. Outras dizendo que tinham procurado terapia de casal. E muitas mulheres dizendo simplesmente: obrigada por me mostrar que é possível. Meu escritório de arquitetura agora tinha 15 funcionários. Tínhamos projetos em 3 estados. Eu tinha me tornado referência não só em divórcio, mas também em empreendedorismo feminino, em reconstrução pós-trauma, em força feminina. Dei palestras em universidades, em eventos corporativos, em congressos de psicologia. Todo mundo queria saber o segredo da minha transformação. E eu sempre respondia a mesma coisa. Não tem segredo. Tem trabalho, tem terapia, tem apoio de amigas, tem tempo. E, principalmente, tem a decisão consciente de não deixar que o pior momento da sua vida defina quem você é. 7 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, estava sentada na varanda do nosso apartamento, meu e de Daniel, tomando café e lendo as notícias. Era um sábado de manhã ensolarado, daqueles raros em São Paulo. Daniel estava fazendo panquecas na cozinha, cantando baixinho uma música que não conseguia identificar. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Helena Costa? Aqui é Marina Oliveira, da TV Record. Estamos produzindo um documentário sobre mulheres que superaram traições e reconstruíram suas vidas. Gostaríamos muito de incluir sua história. Pensei por um momento. 7 anos atrás, teria recusado imediatamente. A ideia de expor minha história na TV, de reviver tudo publicamente, me aterrorizaria. Mas agora? Agora eu via a oportunidade de alcançar ainda mais mulheres, de mostrar que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar. Me manda mais detalhes por e-mail. Vou considerar. 2 semanas depois, estava em um estúdio de TV, sendo entrevistada para o documentário. Contei tudo. O telefonema da Beatriz, as provas que juntei, o divórcio, a reconstrução. E pela primeira vez, falei abertamente sobre como me senti durante todo o processo. Teve momentos em que eu não queria levantar da cama, admiti para as câmeras. Momentos em que achei que nunca seria feliz de novo, que nunca confiaria em alguém de novo. Mas a dor passa. O que fica é o que você constrói em cima dela. O documentário foi ao ar 3 meses depois e teve uma repercussão enorme. Meu Instagram, que tinha uns 5.000 seguidores, pulou para 50.000 em uma semana. Recebia centenas de mensagens por dia de mulheres compartilhando suas histórias, pedindo conselhos, agradecendo por ter sido honesta. Criei um podcast, Reconstruindo com Helena, onde entrevistava outras mulheres que tinham passado por traições e divórcios. Advogadas, psicólogas, coaches e, principalmente,
mulheres comuns com histórias extraordinárias de superação. O podcast rapidamente entrou no top 10 de mais ouvidos no Brasil, na categoria Relacionamentos. Beatriz, que tinha sido o gatilho de tudo, se tornou uma figura constante no podcast e nos eventos. Se não fosse por aquele telefonema, eu sempre dizia nas entrevistas. Se não fosse pela coragem dela de me contar a verdade. Eu não podia ficar calada, Beatriz sempre respondia. Algumas coisas são mais importantes que não se meter na vida dos outros. 8 anos depois do divórcio, recebi um convite inesperado. Era para falar em um TEDx sobre a arquitetura da reconstrução pessoal. Passei semanas preparando a palestra, querendo que cada palavra contasse. No dia do evento, subi ao palco com um vestido vermelho que Daniel tinha me dado de presente. Vista algo que te faça sentir poderosa, ele tinha dito. E eu me sentia. 8 anos atrás, comecei, olhando para a plateia de 500 pessoas. Recebi um telefonema que destruiu meu casamento, mas também me libertou de uma vida que eu estava vivendo no piloto automático. Contei a história inteira em 18 minutos. As risadas quando mencionei a troca do cartão das flores. O silêncio quando falei sobre a dor. Os suspiros quando descrevi conhecer Daniel. E no final, uma salva de palmas que durou quase 2 minutos. Depois da palestra, dezenas de mulheres vieram falar comigo. Algumas chorando, outras sorrindo, todas dizendo variações da mesma coisa. Obrigada por me mostrar que é possível. Uma mulher em particular ficou comigo. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados. Meu marido me traiu há 6 meses, ela disse baixinho. Eu ainda estou no meio do processo de divórcio. Tem dias que acho que não vou conseguir. Peguei as mãos dela. Você vai. Não porque é fácil, mas porque não tem escolha. E um dia você vai olhar para trás e perceber que aquele telefonema, aquela descoberta horrível, foi o começo de algo melhor. Como você tem tanta certeza? Porque eu estive exatamente onde você está, e agora estou aqui. 9 anos depois do divórcio, Rafael me procurou. Não diretamente. Mandou uma mensagem pelo LinkedIn pedindo para conversar. Sobre o quê? Respondi, genuinamente curiosa. Quero me desculpar de verdade. Não aqueles pedidos de desculpas desesperados de 9 anos atrás, mas um pedido de desculpas real, de alguém que finalmente entendeu a merda que fez. Marcamos em um café neutro, no meio da tarde de uma terça-feira. Ele chegou pontual, com cara de quem tinha dormido mal. Sentamos, pedimos café e ficamos em silêncio por um momento. Então, eu comecei. Você queria falar. Eu estrago tudo, Helena. Não só com você, mas toda a minha vida depois. Perdi clientes, perdi oportunidades, perdi a confiança das pessoas. E levou anos para eu entender que não foi porque você me expôs, mas porque minhas escolhas tiveram consequências. E a Roberta, ouvi dizer que você estava namorando alguém. Terminamos. Eu tenho um padrão de sabotar coisas boas. Estou fazendo terapia agora, tentando entender por que faço isso. Acenei com a cabeça. Fico feliz que você esteja buscando ajuda. Você me perdoa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu te perdoei há muito tempo, Rafael. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Significa que eu escolhi não deixar suas ações definirem minha vida. Você está feliz? Muito. Tenho um marido incrível, uma carreira que amo, uma vida que eu construí do zero depois que a nossa desmoronou. Eu li todos os seus livros, ele disse de repente. Foi difícil ver tudo da sua perspectiva, entender o quanto eu te machuquei, mas também foi necessário. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber que suas palavras fizeram diferença. Não só para todas aquelas mulheres que te escrevem, mas também para o idiota que causou toda aquela dor. Nos despedimos com um aperto de mão, sem rancor, sem drama, sem emoções intensas.
Só dois estranhos que um dia foram casados, que um dia se machucaram e que agora estavam seguindo caminhos completamente diferentes. Quando contei para Daniel sobre o encontro, ele me abraçou e disse: "Você é incrível, sabia? Conseguiu transformar a pior experiência da sua vida em uma plataforma para ajudar milhares de pessoas." Não fiz sozinha. Tive você, tive minhas amigas, tive a Beatriz, mas a força era sua, sempre foi. 10 anos depois daquele telefonema, fiz uma festa. Convidei todas as mulheres que tinham sido importantes na minha jornada: Beatriz, Carolina, Juliana, minha mãe, minhas amigas, clientes que viraram amigas, leitoras que viraram amigas. E no meio da festa, pedi a atenção de todas. 10 anos atrás, em uma quinta-feira de tarde, minha vida desmoronou, mas daquelas ruínas eu construí algo melhor. Construí amizades verdadeiras, construí uma carreira que me realiza, construí autoconhecimento e construí um amor saudável e verdadeiro. Levantei minha taça. Então esse brinde não é para superar a traição, é para tudo que veio depois, para a reconstrução, para a cura, para a força que todas nós temos e às vezes não sabemos. A reconstrução! Todas gritaram juntas. Naquela noite, dançando na minha sala com minhas amigas, com Daniel me observando com aquele sorriso que dizia: "Você é incrível", olhei ao redor e pensei: essa é a minha vida. Não a vida que planejei, não a vida que imaginei aos 28 anos quando me casei. Mas uma vida melhor, mais autêntica, mais minha. E tudo começou com um telefonema de uma florista corajosa que se recusou a ser cúmplice de uma mentira. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.